Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, conteúdo, conseguiram dar uma olhada aí da nossa aula de hoje? Não conseguiram? O pessoal me mandou já a atividade 3, alguns já fizeram, outros não conseguiram, tiveram tempo. Era para enviar? Não, quem quisesse. Ah, tá. Achei que o pessoal talvez tivesse dúvidas aí a questionar, mas então, ok. Deixa eu compartilhar até com vocês para a gente. Retomo aqui. Número 1. Método de custeio aceito pela legislação. Quem arrisca, hein? Por absorção? Isso aí. Método por absorção, né? Aquele que a gente utiliza para levar os valores, agregar no estoque, né? Qual conceito o método de custeio variável fornece em vantagem ao método por absorção? Ai, dona Marilda. Não olha assim como se estivesse vendo essa questão pela primeira vez. Não, professor, entrou uma mensagem aqui, eu fiquei meio... Ah, tá. Não, desculpa. E aí, pessoal? Qual o conceito? Alguém arrisca aí? O pessoal mandou certo. Eu recebi algumas mensagens aí. Os demais, se não questionaram, é porque entenderam, então, o conceito. Ninguém? É o primeiro slide da aula de hoje. Margem de contribuição. Tá? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais ele. E a número 3, o cálculo, a prestação de serviço lá. Alguém chegou a fazer? Quanto que deu pelo método por absorção? O meu aqui deu 40. Para mim deu 40 também. E 40, e no método variável? O meu 27,50. 27,50. Perfeito. Então tá tranquilo. Vocês entenderam, só estavam tímidos, então não queriam conversar, né? Tá bem. Então tá bem. Aí quem tiver dúvida quanto a essas atividades, aí por favor, não deixe de fazer contato, né? Então hoje, vou até pegar aqui, a gente vai trabalhar, vai aprofundar um pouco mais esses conceitos. Vai começar falando, então, da margem de contribuição. Então a gente viu que é dos métodos de custeio aí que a gente começou trabalhando na aula passada. A gente tem o absorção, que é aquele aceito para a gente conseguir formar o nosso estoque, né, atribuir os valores.
a gente relacionando com uma indústria, por exemplo, a gente consegue talvez deixar isso mais claro, né? Quando a gente vê a gente agregando mão de obra e matéria-prima, né? Esses valores até serem vendidos, eles vão ficar lá no estoque da empresa, né? Então, o método por absorção, ele vai dividindo esses valores de forma proporcional ali às quantidades produzidas. E aí a gente tem um método de custeio que é utilizado para fins gerenciais, que é o método variável, e aí quando eu falo para fins gerenciais, que a legislação não deixa eu utilizar ele para contabilização, mas para gestão, ele acaba sendo muito útil que a gente consegue utilizar ele de tal forma que a gente faça alguns cálculos aí que vão estar trazendo umas informações importantes. Uma delas é a margem de contribuição, né? Então, margem de contribuição nada mais é que a diferença entre o preço de venda, tá? E os custos e despesas variáveis do produto ou serviço. Tá? Então, esse conceito também ele diz que essa margem ela tem a capacidade de pagar os custos fixos, né, após pago os gastos variáveis. Custo e despesa fixo, né, os gastos fixos. O que quer dizer isso, né? Se eu compro um produto para mim revender e eu pago esse produto R$50, tá? E eu vendo ele por R$60. O custo variável dele, como eu já disse, é R$50. Né? Cada produto que eu comprar vai ser sempre R$50 o custo dele, né? Na totalidade, ele vai aumentando, né? O custo variável total. Mas na unidade ele é fixo, né? Esse valor é sempre R$50. Então, se eu vender por 60, quer dizer que a cada produto que eu vender, eu descontando esse custo variável, vai me sobrar 10 pila para mim conseguir pagar os custos e despesas fixas que eu tenho. Tá? Por exemplo, o aluguel. Eu tenho um aluguel lá de R$500. Então, a cada produto que eu vender, vai me sobrar R$10 para mim ir pagando o aluguel. Se eu vender um produto, eu vou ter 490 para pagar de aluguel. Se eu vender 2 produtos, vai baixar para 480. Se eu vender 3, então, se eu pegar essa margem de contribuição e dividir pelo meu custo fixo, eu vou saber qual é que vai ser o meu ponto de equilíbrio, quantas unidades eu vou precisar vender desse produto para mim conseguir pagar todo o valor do aluguel que eu tenho. Então, esse conceito a gente consegue identificar facilmente e fazer esse cálculo diferente do método por absorção. Ele mistura todos os valores, então, tanto custos fixos e variáveis, eles são distribuídos aos produtos. Então, esse cálculo para saber o ponto de equilíbrio, quanto eu preciso vender para conseguir pagar esses valores, ele se confunde no absorção. E no variável, não, eu separo eles e eu consigo enxergar isso mais fácil e calcular, né? Seja na forma de quantidade, como na forma de faturamento que a gente vai trabalhar aqui, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Então, como que a gente chega nesse valor, né? Então, o valor de venda lá do produto, aqui no exemplo, R$70, custo da matéria-prima, imposto sobre venda, mais a comissão e o frete lá de R$10, né? Esses são valores, na maioria das vezes, são custos variáveis, né? Tá? Porque ele é fixo na unidade, por exemplo. A matéria-prima desse produto ele vai ser sempre R$20. O imposto sobre a venda, ele normalmente é um percentual fixo também. A comissão e o frete lá pode ser um valor fixo também. Então, isso a gente considera custo variável. Então, a cada produto que a gente vender, a gente já desconta esses valores. Logo, a gente sabe quanto que a gente tem de margem de contribuição. Então, quando a gente fala, esse produto A ou B, quanto que ele dá de margem, né? Então, a gente pega aí, para saber esse valor da margem, desconta todos esses valores que fazem parte do produto. Tá? Então, por exemplo, se eu
tenho valores de folha de pagamento, por exemplo, dos funcionários. A gente vai pagar lá R$1.000. Todo mês eu vou ter R$1.000 para pagar dos funcionários. Então, esse produto que eu vendo, eu descontando esses custos variáveis, o custo lá do produto, né, as comissões, enfim, que eu pago, o valor que me sobra, que nesse exemplo aqui são R$28, é o valor que a cada produto vendido eu vou descontando lá do valor daquele salário do mês que eu tenho que pagar. Então, se eu tenho R$1.000, eu vendi um produto, o meu salário a pagar lá desse funcionário vai reduzir lá para 972, né? E assim sucessivamente, né? Então, esse conceito é interessante por causa disso, né? Esse valor de R$28, então, multiplicado pela quantidade vendida, vai fazer frente aos custos, né, fixos e ao resultado da empresa, aquilo que a gente espera. Então, a gente sempre espera que a gente vai vender mais produtos, né, e multiplicado por essa margem de contribuição, além de pagar esse custo fixo, a gente ainda tem um lucro, né, tem um resultado, né, pelo menos é isso que a gente espera, né. Às vezes pode não acontecer, né, mas a ideia é essa, né. E aqui a gente entra numa questão, tá, que eu coloco lá no primeira aula, eu acho que a gente tem. Eu sempre falo, né, a questão que a gente pode trabalhar com preço só olhando para o custo interno nosso lá, sem se preocupar com a concorrência. Às vezes é difícil, né? E eu vou dizer para vocês, às vezes a gente pode. Tem empresa que trabalha com produtos com margem negativa. O que é margem negativa? Tá? Eu vou pegar um exemplo, se Marilda me permitir, tá? Que eu sei que agora que ela faz pudim? Não? Pudim, né? Tá. Digamos que ela faça pudim e faça salgados, tá? E o pessoal gosta, sempre encomenda lá o pudim dela, porque ela também faz os salgados, tá? O pessoal gosta de comprar o pacote completo, só que aí os salgados, ela descobriu que o pessoal, para comprar o pudim, tem que ter um salgadinho, alguma coisa lá, só que aí o que tu tens lá de condições de produzir, tu acaba ganhando muito pouco, até tendo uma margem negativa nessa produção de salgados. Só que vale a pena continuar produzindo salgados, porque ainda tu consegue descontar lá no que tu ganha da margem do pudim. Então, tem muitas empresas que trabalham assim. Às vezes, para não espantar a clientela, às vezes tem produtos que colocam uma margem muito pequena, mas aí porque o pessoal vai comprar o pacote completo lá. Tipo, assim, eu não sou um exemplo, porque se fosse exemplo assim, mas o cara vai passar em 3, 4 mercados diferentes para comprar cerveja, carne, carvão na promoção, eu vou, porque eu sou assim, né? Mas tem gente que não. Então, tem gente que vai lá, sabe que aquele mercado, os preços são sempre razoáveis. Então, ele acaba levando, às vezes, determinados produtos que até pode ter uma margem mais alta, ou então tu deixa um pouquinho mais baixo para chamar o pessoal, para não perder, para vender tudo, né? E o pessoal continuar frequentando aquele estabelecimento. Isso é simples? Não, isso é uma coisa bem complexa, né? Principalmente se a gente se tratar aí de um negócio aí com vários itens, né? Mas então, a ideia que eu quero passar para vocês é essa, né? Então, a gente não basta a gente se preocupar com o custo interno e a gente tem que ter a noção que a gente pode estar fazendo esses jogando, né? Mas a gente, lógico, tem que ver, daqui a um pouco no salgado lá vai ter margem negativa, mas tu tá tirando muito salgado, uma quantidade muito maior do que a produção lá dos pudins, por exemplo, aí tu não pode trabalhar com uma margem negativa, né? Senão, aí o teu carro-chefe passa a ser o salgado, trabalhando com uma margem negativa, tu, no longo prazo aí tu vai
ter sérios problemas, né? Mas, na verdade, vai perdendo valor no teu negócio, né? Então, isso tem que ter um equilíbrio, né? Entre essas coisas. Mas a ideia que eu quero passar é esse, né? Então, cada vez mais aí os titios e as titias, né, estão não só buscando qualidade, mas atendimento e se pesquisam preço, né? Um dia o preço o cara consegue consultar, baixa lá um aplicativo lá no celular, né? Seja da Nota Fiscal Gaúcha, por exemplo, tu lê o código de barra do produto, consegue visualizar em tempo real aonde que está sendo vendido aquele produto, com preço mais barato, sabe? Então é um aplicativo, quem não baixou ainda, acessa lá, não agora, né? Depois, tá? Baixa lá, é Nota Fiscal Gaúcha, e tu consegue consultar na hora o produto lá, né? Tu sabe aonde que está sendo. Ah, eu quero ver aonde que está, sei lá, um produto aí, o, sei lá, cerveja, Boêmia, quanto tá? Vou ler o código de barras lá, aparece, tal mercado estão fazendo promoção. Aí, opa, ó. E aí tu consegue ver na hora ali, né? Conforme a emissão dos documentos fiscais, a gente então são pesquisas de preço aí que a gente consegue fazer, né? Então essa questão pode falar. Professor, já que você entrou nesse assunto da nota fiscal gaúcha, qual que é a tua opinião? Porque, na verdade, assim, eu já ouvi falar muito sobre e eu comecei a utilizar. Só que daí eu comecei, aqui em Venâncio, pelo menos, começou a ter uns casos meio estranhos, assim, que acontecia, tipo assim, as pessoas iam lá no mercado, colocavam tudo no CPF, tudo, tudo, tudo. Aí veio a Receita e, né, perguntou como assim, tu tá gastando muito mais do que ganhando? Então, eu meio que acabei parando de utilizar essa ferramenta, mas qual seria a tua opinião sobre isso? É uma ferramenta boa? A gente deve utilizar? Ou como que funciona? Olha, eu acho que se ninguém tem nada para esconder, pode utilizar. Lógico, essa questão tributária e fiscal, ela é bem complexa, tá? A gente tem uma tendência o seguinte, que a gente não gosta de pagar imposto, então, e a gente gosta de reclamar, né, dos políticos, mas quando a gente tem a oportunidade de sonegar alguma coisa, a gente sonega, né? A gente não quer pagar. Mas aí é uma questão política, por exemplo, porque a gente tem uma entrega, dizem que a gente reclama de uma carga tributária alta, isso não é eu que estou falando, são estudos que tem, tá? Feitos em cima disso, porque a gente não recebe um serviço de acordo com a quantidade de tributos, de impostos que a gente paga, tá? E por vezes isso acaba sendo verdade, tá? Mas essa discussão é bem mais ampla também, porque a gente é um país de extensão continental e, na verdade, a gente tem que acaba pagando, tá, uma carga tributária alta porque a gente tem que atender regiões do país onde eles não têm uma condição econômica tão boa quanto a nossa. Isso eu estou falando não das pessoas, mas das regiões mesmo, né? E até porque isso aí vem da história, da época que o polo econômico do país ele se movimentou, tá? Começou Nordeste, depois Rio, São Paulo, aquela região, depois desceu, depois migrou de novo para a região central do país. Então, aí teve o período lá de extração da borracha, né? Então, tem uma série de coisas. Mas para não perder muito foco no que a Paula colocou, realmente, o governo ele já vem de um tempo, ele fechando o cerco. Tá? A tendência é que num futuro breve aí, cada vez mais essas informações sejam cruzadas, tá? Principalmente nas instituições financeiras, isso está muito forte, né? Inclusive até pagamentos em valores, hoje você já tem que identificar
CPF do dono do dinheiro, né, e da pessoa que está depositando. Então, a origem, a pessoa que está levando, então, dependendo do valor, essas informações estão cruzadas. Quanto a informal ou não, realmente, se a pessoa tem alguma coisa, sonega, só que é lógico, né? Tem alguns anos atrás, eu tive uma palestra do pessoal da Receita que eles colocaram um percentual, isso no passado, que eles pegavam em cima das declarações do imposto de renda, quanto que a pessoa já caía automaticamente na malha, porque é lógico, a pessoa, por exemplo, ganha 50 mil, e aí ela pega e declara lá que ela teve de despesa 48, por exemplo. De despesa, mas não estou falando de despesa, por exemplo, médica, ou despesa com educação. E aí os caras chamam para perguntar o seguinte, mas vem cá, aí sobrou R$ 2.000 de tudo que tu ganhou no ano, tu conseguiu comer durante o ano com R$ 2.000, né? Pagar alimentação para todo o ano. É nesse sentido, tá? O exemplo talvez não foi tão bom, mas o pessoal comentou foi isso, que eles tinham se tivessem gastos acima de 60% lá, já ia automático lá para uma inspeção É que feita, né? na verdade é uma estratégia do governo, né? Dar assim premiações e tal para o pessoal registrar as compras, mas é aquela coisa, brasileiro sempre quer ganhar, né? Então esse exemplo que eu comentei que aconteceu aqui foi de uma moça que trabalhava no caixa de supermercado. E daí, como os clientes, alguns diziam que não queriam, né, colocar o CPF, ela acabava colocando o dela. E aí acabou que ela, né, gastava, então, digamos assim, horrores de dinheiro com um salário que não condizia, né? Sim, Com isso eu até ia comentar, sabe? Essa prática, o pessoal acabou fazendo, só que muitos aí foram alertados depois, e às vezes a Receita lá estadual até chama para orientar a pessoa mesmo, né? Porque muitos casos foram realmente até de funcionários, né? Que trabalhavam em determinados locais e informavam o próprio CPF para concorrer à premiação, né? Então isso, mas assim, se você não tem nada a temer, eu acho que é válido. No meu ponto de vista, toda venda hoje, como é informatizada, deveria até ser obrigatório informar, né? Porque se tem que pagar, então que todo mundo pague da forma correta, né? Para a Não, e gente até ter por sempre uma origem. segurança, né? E até por segurança. Então, isso por exemplo, tem determinados serviços hoje, tu consegue consultar no site da prefeitura, tu te cadastra, como é tudo eletrônico, as notas de prestação de serviço, e tu consegue verificar as notas que estão sendo emitidas no teu CPF, tu consegue consultar lá, essas eletrônicas aparece tudo, né? Com uma chave lá, consegue ver mês a mês o que foi emitido, né? Mas e cada vez mais vai fechar o cerco, a tendência é essa, né? A tecnologia ela vem para ajudar, né? Mas e tomara, né? Que continue assim, mas que venha de cima para baixo, né? E não comece de baixo para cima, né? Deixando Sim, os realmente, tubarões de porque fora, né? E pegando só os peixes pequenos, né? Então, mas eu acho que é bem válido, sabe? A tendência é essa. Mas aí essa coleta o governo queria também para pegar esses casos, né? Mas é que tem uma série de formas para fazer isso, mas e os supermercados eles têm práticas parecidas com essas também, até para identificar questões de consumo, de preferência, de gostos, então cadastros às vezes que fazem redes, os cadastros de fidelização, então para saber o tipo de mercadoria que o pessoal está consumindo mais, o que tem que colocar, né? Então tem uma série de estratégias e o governo ele vem adotando essas práticas aí também, né? Mas assim, se é válido informar o CPF até para concorrer, né? Eu acho, eu aconselho quem
quem puder informa, né, que está concorrendo, mas aí lógico, né, sempre vai ter o pessoal querendo utilizar de uma malandragem, mas realmente não tem como, é incompatível, né? Porque a informação de quanto a pessoa ganha chega para a Receita. Tá? Então, a pessoa que tem carteira assinada, essa informação vai todo mês. Rendimentos. Então, poxa, a pessoa ganha 60 mil reais no ano e acaba gastando 80 de mercado, tem alguma coisa errada, né? Então, essa conta não fecha, né? A não ser que a pessoa tenha também lá empréstimos de instituições financeiras, essas informações todas elas se cruzam, né? Então, o sistema ele é muito fechado e a tendência é que vai aumentar cada vez mais, né? E que bom que aumente, né? Que é sinal que a gente está seguindo num caminho certo aí, né? Tá fechando o cerco, né? Mas então, pessoal, seguindo aqui, e por favor, quem tiver mais dúvidas, me interrompam, tá? Aí o outro conceito é do markup, tá? Então, o markup ele é uma ferramenta que a gente vai utilizar para a gente estar formando o nosso preço de venda. Porque como a gente viu antes, que a gente não pode montar lá o nosso preço e definir um preço para atuar no mercado, mas a gente tem os custos internos, né? E não somente olhar para o preço do vizinho, mas a gente saber calcular o nosso preço. Porque daqui a pouco a gente está com um preço abaixo, na verdade, do que a gente deveria cobrar, ou então está muito acima, né? Muito acima ou abaixo, então a gente vai montar o nosso preço e a gente vai dar uma olhada no mercado para ver se a gente vai conseguir competir com aquele produto ou não, né? E aí a gente trabalhando com as margens, aquela de contribuição, botando na balança, né? Se a gente tem um produto que dá uma margem maior, quanto que representa, né? A gente tem 2, 3, 4, 5 produtos, né? E a gente vai ter que avaliar. Mas aí a gente tem uma ferramenta aqui que a gente vai aprender a utilizar, né? Que é o markup, que nada mais é que um fator, né, aplicado sobre o custo de compra, tá? de uma mercadoria ou da prestação de um serviço lá para formar o preço de venda, tá? Nesse cálculo a gente vai inserir todos os fatores, né, que a gente deseja cobrar. E aqui a gente está falando fatores em percentuais, tá? Tributos, taxa financeira, margem de lucro, tá? Aqui a gente tem as fórmulas, tá? São bem simples, apesar dela ser toda a fórmula que a gente tem na forma de uma fração, às vezes ela assusta, né? Ainda mais com aqueles percentuais, mas nada mais é. Então a gente vai ter duas formas, o divisor e o multiplicador. A diferença delas, como o próprio nome diz, é só como a gente vai empregar ela. Se vocês olharem ali, os elementos utilizados são os mesmos. O divisor, a gente vai encontrar um valor e vai dividir pelo nosso custo do produto. E o multiplicador, a gente vai multiplicar pelo custo do produto. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó, onde o custo do produto é R$9. O que é o custo do produto? Tá? Eu fui lá no meu fornecedor e comprei uma determinada mercadoria para revenda. Tá? Aí eu vou montar o meu preço seguinte. Sobre o valor do preço de venda, eu vou pagar 4% de imposto, eu vou pagar 3% de comissão para o vendedor, né? E eu quero que esse produto me dê uma margem de lucro de 15% e 31% eu vou recuperar o meu custo fixo. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Recuperar o custo fixo mais a margem de lucro, então esse vai ser 46% a minha margem de contribuição que eu quero que tenha esse produto, né? A grosso modo é isso que a gente entendeu, porque o custo do produto, o imposto e a comissão são os custos variáveis, né? Aí o meu custo fixo lá, o custo fixo e a de lucro que eu informo ali é o valor da margem de contribuição que eu vou querer recuperar. Eu aplicando na fórmula, pessoal, ó, eu vou pegar, primeiro caso aqui, o divisor, ó, a parte de cima da fórmula. 100% menos 4%, menos 3%, menos 31%, menos 15%. Dividido por 100,
eu achei o índice 0,47. Esse valor eu vou dividir lá pelo meu custo do serviço. Ali eu botei serviço, mas é o custo do produto, tá? Produto ou serviço. 9 dividido por 0,47, meu preço de venda vai ser 19,15. Tá? Esse é o divisor. Agora aqui o multiplicador, ó, é a mesma coisa. Mesmo cálculo, só que ele inverte lá. É ordem, porque aí ao invés de dividir, lá o 9 dividido pelo markup, eu vou pegar o 9 e vou multiplicar pelo markup. Ó. 9 vezes 2,1277, os mesmos 19,15, tá? Ah, qual que eu tenho que utilizar? Aquele que vocês preferirem, tá? Se gostam de multiplicar ou de dividir, tá? Fica a gosto do cliente, tá? Aqui a gente tem a demonstração do resultado. Como fica, né? Ó. Então, eu achei o meu preço de venda 19,15. Ó. Vou pagar os 4% de comissão, desculpa, de imposto, 3% de comissão e 47%, que é os 9%, né? É referente ao custo do produto. Ó. Sobrou uma margem de contribuição de... Pode falar. Não, eu só tenho uma dúvida. Essa comissão, ela é ligada com lucro ou ela seria pro vendedor, no caso? É para o vendedor. É a comissão que a gente paga para o vendedor. Por isso que ele é embutido no custo do preço de venda lá. Porque é Como se fosse o 3% salário. não é o salário, é a comissão dele. Daí. Comissão mesmo. Comissão Porque, mesmo. e nos casos que não tem comissão, Aí não vai. Por exemplo, esses percentuais a gente vai atribuir de acordo com o negócio. Daqui a um pouco tem uma empresa lá que não paga comissão, tá? Sei lá, tem uma isenção de imposto, não paga imposto também, aí não vai valor nenhum. Tá? Então, só que ali tu pode colocar, por exemplo, sobre o preço de venda eu posso colocar também o custo financeiro, por exemplo, que é o custo da maquininha do cartão, aquele percentual. Então, você informa de acordo com os custos que a empresa tem, aqueles percentuais que são cobrados sobre o preço de venda. Por exemplo, a comissão, o cara ganha, por exemplo, ele vai ganhar 2% sobre o que ele vender. Ele vendeu lá uma camisa lá por 100 pila, ele vai ganhar 2% de comissão sobre os R$100, o preço de venda. Então, nessa comissão aí que a gente está se referindo. Tá? E aí, feito isso, então a nossa margem de contribuição ficou em 46%, aquilo que eu tinha comentado com vocês, ó, 31% para recuperar o custo fixo e 15% para formar o lucro líquido. Tá? Depois eu vou adiantar uns exercícios aí que a gente vai ter, a nossa atividade da semana que vem vai ser, na prática, alguns cálculos aí. Tá? E o último conceito, para a gente passar para essa parte prática ali, para mostrar para vocês, é o ponto de equilíbrio. Né? Então, ponto de equilíbrio nada mais é, depois que a empresa conhece todos lá os gastos que ela teve, fez a formação do preço, né? Então a gente consegue saber quanto que a gente deve vender para a gente começar a obter lucro. Então, qual o volume de vendas, né, que a gente tem que ter para conseguir pagar custos e despesas fixas, né? Porque os custos e despesas variáveis a gente já desconta quando a gente identifica a margem de contribuição. Tá? Então, para a gente calcular o ponto de equilíbrio em reais, que é o faturamento, quanto que eu preciso vender para a gente equilibrar as contas, a gente vai utilizar a seguinte fórmula: o ponto de equilíbrio vai ser igual custos e despesas fixas dividida pelo índice da margem de contribuição. Certo? No exemplo, ó, digamos que a gente tem um total de custo e despesa fixa, 7.500. O que é esse custo e despesa fixa aqui? Digamos que é um aluguel do prédio que a gente tem, mais o salário do pessoal que trabalha lá. Se eu não produzir nada, não vender nada, eu tenho que pagar 7.500. Isso é fixo. Tá? Independente se eu produzir ou não.
Digamos que a margem de contribuição que a gente utiliza desse troço que a gente produz lá, seja é uma margem até bem alta, né? Frente aos 7.500 que a gente tem de custo fixo, a gente quer saber quanto que a gente precisa vender, então, para pagar esses valores, para a gente zerar, tá? Então, 7.500 dividido pelo índice da margem de contribuição, o que é o índice? A gente pega o 35% e divide por 100. Tá? Ele está na forma de percentual, a gente divide na forma de índice. 7.500 dividido por 0,35 quer dizer que o meu ponto de equilíbrio vai ser R$ 21.428,57. Quando eu obter esse faturamento, quer dizer que, além de ter pago os custos e despesas variáveis, eu paguei os meus custos e despesas fixas. A partir desse valor, eu passo a ter lucro. Certo? Agora é aquele momento de atenção, tá, pessoal? Vocês ficam olhando para isso, mas a gente tem que praticar, tá? Então, vocês vão ter que se debruçar em cima desse material depois e olhar e revisar esses cálculos. Daí, eu quero pegar aqui e já compartilhar com vocês. Cálculo por cálculo, né? Nós gremistas aí, a gente está fazendo cálculos aí há bastante tempo e não está resolvendo muita coisa, né? Mas, enfim. Opa, peguei a atividade. Não sei se a Marilda está rindo lá porque ela é colorada ou porque ela está rindo de tristeza também. Mas tá bem. Aqui. Esse aqui vai ser um exercício, até tem uma questão que a gente já fez na aula passada. Opa. Vou ver se está aparecendo para vocês. Ó. Vocês estão enxergando bem aí, pessoal? Sim. Tá. Então, número 2. Digamos aqui que uma imobiliária administrou 80 condomínios. Tá? O custo variável representa 5.480 e custo fixo 2.800. A gente quer saber a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Aqui o nosso preço do serviço é a taxa de administração contratual, ó, que é 180. Tá? Então, como é que a gente faz? A margem de contribuição é o nosso preço de venda menos o nosso custo variável, certo? Sim ou não? Sim. Então, aqui o nosso preço do serviço vai ser igual os 180, né? Menos aí o custo variável, 5.480. Deixa eu botar assim, ó. Custo variável total ali, né? É 5.480. Para a gente achar o custo variável unitário que a gente precisa, né? Porque a gente vai trabalhar com preço unitário. Custo variável unitário. A gente vai ter que pegar os 5.480 dividido por 80. Quanto que vai dar aqui? 5.480 dividido por 80. 5.480 dividido por 80, 68,50. Por que eu preciso achar o 68,50? Porque a margem de contribuição, deixa eu botar aqui assim, ó.
Cálculo da margem de contribuição. Ó. É o preço do serviço menos o custo variável. Logo, a nossa margem de contribuição vai ser quanto aqui em reais? 180 menos 68,50. 111,50. Todo mundo concorda comigo? Agora, a gente faz o quê? A margem de contribuição a gente achou. Qual vai ser o nosso ponto de equilíbrio? Lembram da fórmula do ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio igual ao custo fixo dividido pelo índice da margem de contribuição. Como é que a gente acha o índice da margem de contribuição? A gente tem que achar o percentual, certo? Então, a gente faz uma regrinha de 3. Ó. 180, tá? É 100%. Tá? 111,50 vai ser quantos por cento? Aí a gente faz a regrinha de 3. Tá? Lembram da regrinha de 3? 111,50 vezes 100 dividido por 180. 61,94444. 61,94444. Índice da margem de contribuição. Nosso ponto de equilíbrio vai ser igual custo fixo 2.800 dividido por desculpa aqui, está em percentual, né? Ó. Margem de contribuição em percentual. Para mim achar o índice da margem, a gente pega aí, divide por 100. E aí vai ser 0,619444. Tá? 2.800 dividido pelo índice, que é 0,619444. O nosso ponto de equilíbrio vai ser... Vai dar um valor bem baixo aqui até. Dividido por 0,619444. 4.520,18. 4.000. 4.520,18. Captaram esse aí? Tranquilo? Só a minha cabeça que deu um nó. Não, ela vai dar um nó, tá, pessoal? Mas aí vocês vão fazendo o seguinte, ó. Vão dando um print, tiram uma fotinho da tela aí para vocês depois treinarem. A gente vai praticar na semana que vem. Vai ter uma atividade lá para vocês realizarem, tá? Em cima disso, tá? Ah, é prova, valendo coisa. É um trabalho, tá? É o trabalho 2, tá? Que a gente vai praticar. Por isso que eu estou fazendo com vocês aqui, mas aí semana que vem vocês vão colocar em prática isso, tá? Ah, mas a gente não treinou muito, não tem problema. A gente vai treinar semana que vem, tá? Fazendo junto. Trabalho que vocês sabem, né? Que a gente faz, tá? Não é caça as bruxas lá, tá? Não é nada disso. Vocês sabem que a gente vai aprendendo junto, tá? Calcular o preço do serviço, ó. Vamos calcular o preço do serviço aqui, então, rapidinho também, ó. Então, custo do serviço 24,40. Se a gente usar aqui o markup, tá? Vamos pegar o multiplicador, tá? Qual é que é a fórmula? Então, do markup multiplicador é o 100 que divide o 100 menos a soma, né, dos percentuais. Tá? Eu botei soma dos percentuais aqui porque a gente acaba... Ó. Opa. Então, vamos lá. 100. Lá. 100 dividido por 100 menos... Qual é os percentuais que a gente tem aqui?
6 mais 6 mais 10 mais 26. Tá. Eu não vou botar soma aqui, senão vou... Eu pensei agora que eu botei lá, eu fui diminuindo os percentuais, né? Menos aqui os percentuais, tá? Aí 100 menos 6 menos 6 menos 10 menos 26, tá? Desconto todos os percentuais aqui, certo? Markup vai ser igual a 100 dividido 100 menos 6 menos 10 menos 26. Quanto é que dá isso aqui? Alguém já fez de cabeça? 12 menos 36. 52. Então, 100 dividido por 52. Markup igual 100 dividido por 52. Vou arrastar aqui, está em cima do meu calculador. 1,9230. Tá? Ah, precisa arredondar. Tá, usando 4 casas aí tá bom. 1,9230. Agora, esse valor, ó, pessoal, a gente aplica sobre o nosso custo do serviço. Ó. Então, o preço, ó, o preço de venda, a gente vai fazer o quê? Ó? É os 24,40, como eu peguei o multiplicador, né? Vezes 1,9230. O nosso preço aqui do serviço vai ser 24,40 vezes 1,9230, 46,92. Esse é o nosso preço. Certo? Legal? Barbada, né? Vai dando print aí. Ponto de equilíbrio considerando 25% de margem de contribuição. Essa aqui vocês já vão fazer na... Alguém já consegue me dar o resultado dessa aqui? Da número 4? Forma do ponto de equilíbrio, ó. De barbada para vocês. Custo fixo dividido pelo índice da margem de contribuição. E aí? Alguém arrisca? Custo fixo. 6.000. 240? Quanto? 240? Vamos ver. O índice é 0,25, né? Porque é 25%, a gente divide por 100. Logo, o ponto de equilíbrio vai ser 6.000 dividido por 0,25. 6.000 dividido por 0,25. 24.000. 24 mil, é. Acho que tu tinha feito por 25 direto, né? Isso, exato. Isso, aí a gente não pode cuidar, pessoal. Ó. Aqui o índice, ó. Para a gente calcular o índice da margem de contribuição, ó, a gente tem que pegar os 25% e dividir por 100. Tá? A gente não pode esquecer, ó. Porque aí a gente tira o percentual, a gente transforma em índice, aí fica 0,25. Ah, isso é importante, né? A gente gravar aí para não se atrapalhar, né? No cálculo. Certo? Vamos lá. Seguindo, preço de venda, ó. Aqui. Aproveitar os minutinhos. Então, ó, mesmo cálculo. Vamos fazer um markup divisor agora. Tá? Divisor, para a gente usar a fórmula ao contrário agora. Aí é 100 menos os percentuais. Ó. 22,8 menos 12,8 menos 5 menos 12 menos 6,8 dividido por 100. Tá? Ó. Então, nosso markup divisor vai ser igual. Aí a gente pega a nossa super calculadora. 100
menos 22,8 menos 12,8. Vocês vão fazendo junto aí para ver se eu não estou rateando aqui, tá? 5 menos 12 menos 6,8. Não pode ser que deu. Eu botei mais 12,8. 5, 12, 6,8. Tá. 100 menos 22,8 menos 12,8 menos 5 menos 12 menos 6,8. 40,6 dividido por 100. Markup divisor igual a 40,6 dividido por 100. Ponto 6. Zero 406. Tá? Aí, como é divisor, a gente pega, olha lá, custo da mão de obra e matéria-prima. Aí a gente soma os dois, tá? Ó. Então a gente soma, né, os 34 com 40 mais os 68. A gente vai ter um total aqui do custo lá da produção, né? 34 com 40 mais 68. 102 com 40. Esse é o nosso material direto lá que a gente vai aplicar. E o nosso preço de venda, né? Vai ser o quê? O 102 com 40 dividido por 0,406. Que a gente está usando o markup divisor agora, tá? Se vocês querem usar o outro, não tem problema, tá? Preço de venda 252,22. Deu certo para vocês também? Tá? E agora, tá, pessoal? Se o comprador solicitar a condição à vista sem o custo financeiro, aí vocês vão ter que pensar na semana que vem. Vão fazer um novo preço de venda sem o custo financeiro e descontado o preço de venda original, para saber. Tá? Depois de encerrar